Eu volto a repetir. Pode pastor, pode quem falar para você, se batiza porque você vai para o inferno. Isso não faz isso. Faça pela sua vontade. O Espírito, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai tocar no coração do homem. Se alguém forçar, não faça isso, porque Deus vai te trazer. Ele tem a sua forma, e a forma dele é a melhor forma para a nossa vida. Fala, galera que acompanha o Glorificast, bem-vindos a mais um episódio. Hoje aqui comigo está a Maísa e o Vinícius. E nesse episódio, o nosso querido convidado é o nosso queridíssimo presbítero Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, uma honra, me sinto honrado de estar com vocês aqui, equipe do Glorificast, que Deus continue abençoando esse projeto tão lindo. Creio que é para glorificar o Senhor. Obrigado pelo convite. E para quem não sabe, o Tiago aqui, ele é o responsável pelo batismo na nossa igreja, né? E nada melhor do que falar com ele sobre o batismo. É o batismo nas águas, tá? Só para você vai deixar bem claro. Então, Tiago, vamos já começar nesse papo aí. Como que surgiu o batismo? Assim, a gente sabe qual foi o primeiro batismo, quando foi, quem fez? Então, biblicamente, o batismo nas águas, o batismo por imersão, ele traz no Novo Testamento João Batista vindo batizar. Mas João Batista, ele cresceu, o pai de João Batista era Zacarias, né, e a sua mãe Isabel. Então, quando eles tiveram João Batista, os pais deles já eram de idade. Então, eles tiveram ele já numa idade avançada. Então, quando ele era criança, ele cresceu junto a uma comunidade de essênios. Quem que eram os essênios? Os essênios, ele era uma comunidade que também vinha da lei judaica, e eles tiveram, por prática, ter o batismo em águas por imersão. Só que o objetivo deles, como João, não era um batismo onde apontavam uma prática para o arrependimento. Para eles era trazer como vinha do Antigo Testamento, que o objetivo de se banhar nas águas em imersão era para purificação. João Batista, ele já aparece pregando o arrependimento, mas quando ele batizava nas águas por imersão, ele já batizava as pessoas que aceitavam o reino de Deus, a Cristo como Salvador. Então, o primeiro batismo no Novo Testamento, quem aparece é João Batista. Ele vem, mas a descendência de João Batista é pelos essênios, a forma da prática. Então, ele pega a prática pelos essênios e traz a mesma forma de batismo para a igreja, a qual faz parte da igreja hoje. Então, como podemos dizer que começa no Novo Testamento, João Batista batizando no Rio Jordão. Então, meio que a prática do batismo em si era uma tradição da família dele que virou o batismo que é hoje em dia, que a gente conhece, digamos. Isso, assim, eu não vou dizer família, eu vou dizer que é uma prática que, no meio da comunidade que ele vivia, ele trouxe, porque quando ele vai para o deserto pregar o arrependimento, então ele prega o arrependimento e ele batiza. Então, ele traz essa prática da comunidade ao qual ele foi criado, que é os essênios. Não apontando para a própria família de pai e mãe, mas assim para a comunidade que ele foi criado. Então, ele traz esta prática, mas o objetivo era sempre o arrependimento, apontando para o arrependimento em Cristo Jesus, e não a forma dos essênios, que era somente para purificar, como se fosse uma lavagem, como se fosse um banho. João Batista já é para o arrependimento. Algo espiritual mesmo. Entendi. E a gente também vê hoje duas formas de batismo, né? A de aspersão e por imersão. De onde que também surgiu essa nova ideia de se batizar por aspersão e não apenas por imersão? Então, a palavra batismo mesmo, né? O significado dela é baptismo. É uma palavra latim. Então, o significado da própria palavra já é mergulhar, né? Mergulhar completamente. Então, pela palavra, fazendo juros, né, a palavra, mesmo o significado da prática, ela tem que ser por imersão completamente. Então, pela palavra batismo mesmo, ela se faz a prática. Se eu dizer, eu vou batizar uma pessoa, na prática mesmo do batismo e por significado, ela tem que ser por imersão, ela tem que ser por completamente. A diferença de aspersão, né,
que é somente um exemplo. Tem igrejas que fazem, que molhar somente a cabeça, uma forma dizendo simbolicamente que está batizando. Mas, biblicamente, é mergulhar por completo. Por quê? Porque esse é até mesmo o significado da palavra batismo. Então, a igreja evangélica, nós, da Assembleia de Deus, como a igreja cristã, que tem Jesus como Salvador, nós temos a prática bíblica de batismo por imersão, batismo completo. Obrigado. E, Tiago, a prática do batismo, ela só ocorre no cristianismo ou em outras religiões também acontece essa prática? Então, a prática por batismo, por imersão, que eu conheço, tenho conhecimento, ela vem pelo cristianismo mesmo. Há outras igrejas, outras denominações, há outras religiões, melhor falando, religiões, que têm a prática do batismo por aspersão, somente molhar a cabeça, né, dizendo uma forma simbólica que está sendo muitas vezes apresentado, está sendo batizado. Mas a prática do cristianismo mesmo, o batismo por imersão, eu conheço mesmo somente no Evangelho. No Evangelho, no cristianismo, né, que faz juro a palavras. Outras religiões assim, eu não conheço outra forma de batismo, da forma de mergulhar mesmo. Esta parte eu desconheço. Entendi. E nessa prática aí sobre aspersão, né? Só para lembrar, aspersão. Por exemplo, se a pessoa ela não tiver muito bem de saúde, não tiver condições de ser mergulhada, você acha que teria problema? Assim, poderia ser considerado um batismo por aspersão para a gente? Assim, nós hoje, qual é a forma que nós enxergamos? Há muitas pessoas que, por exemplo, principalmente no batismo, né? Elas desejam se batizar, mas ela tem um problema físico, ela está com um problema de saúde. Nós temos como hábito a igreja, até o pai do Vinícius, o Gilvano, ele é sempre procurado para ver se realmente nós podemos fazer o batismo completo ou não. E ele vê, não pode, por motivo de saúde, né? É bom esperar um pouco. Aí nós conversamos, o membro, ele aguarda. Só que se nós vermos pela palavra de Deus, em Atos capítulo 8, o evangelista Filipe, a Bíblia diz que nos ensina que ele está... um homem está em sua carruagem e ele para e ele começa a ler a palavra. Ele começa a ver a palavra e o Espírito Santo fala com ele, olha, junta essa carruagem. Então, quando ele entra na carruagem para conversar com o homem está lendo a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Filipe começa a explicar para ele o significado da palavra, do reino, do evangelho para ele. E quando ele tem um entendimento da palavra, aí ele diz assim para Filipe, o que me impede de eu ser batizado? E a Bíblia diz que eles descem do carro, da carruagem, e ali ele é batizado em águas. Só que ali não diz se é por imersão, e ali não diz que é por aspersão. Ali só diz que o quê? Que ele foi batizado. E foi aproveitada a oportunidade. Por quê? Porque ele creu e ele queria ser batizado. E a única forma que ele teria ali é de ser batizado nas águas. Se for por imersão, aspersão, não posso dizer. Mas, assim, biblicamente, ele queria ser batizado. Então, assim, por aspersão, eu vejo que nós, nas assembleias, batizamos somente por imersão. Por questão de saúde, nós procuramos aguardar um pouco. Por quê? Porque o objetivo é cumprir a palavra. E a palavra batismo mesmo diz que é por imersão, para que a pessoa seja batizada conforme a palavra de Deus ela ensina. Agora, por aspersão, não vejo a forma proibida de batizar desta maneira. Mas, biblicamente, eu não consigo encontrar uma base bíblica para isso. Mas o que nós temos no campo, nossa denominação Assembleia, a gente sempre espera. Até porque o batismo, ele não salva ninguém, né? O batismo, ele não salva uma pessoa. O batismo, ele faz parte da salvação, da conversão da pessoa. Ele é algo a mais, acrescenta a vida da pessoa. Mas o batismo em si, ele não salva. Então, independente se a pessoa está enferma, hospitalizada, o qual tiver, se ela vier a falecer, se Jesus arrebatar a igreja, ela não fica.
Então, o importante é ela reconhecer Jesus como Salvador. Então, eu vejo biblicamente que nós podemos ter como o batismo por imersão, mergulho completo, e a gente sempre aconselha ao membro esperar um pouco para seguir certinho a palavra. Entendi. Mas então, no caso que o Pedro deu exemplo, se uma pessoa está acamada e ela quer muito se batizar, então ocorre ou não o batismo por aspersão? Bom, pela igreja, denominação que nós fazemos parte, o pastor ele acha por bem esperar. Ele acha por bem, ele reúne a família, conversa com a família e acha por bem esperar, para que o batismo ocorra da maneira correta, por imersão que é completo. Nós não podemos, assim, nós não fazemos desta maneira. O pastor não acha por bem fazer o batismo por aspersão. Ele pede para esperar, melhorar, só quando estiver disponível certinho para entrar em águas por completo ele entra. Porque se ela está enferma, se está acamada, isso é conversado até com a família. Às vezes ela tem o desejo, mas se a gente faz isso, e dependendo da enfermidade que a pessoa tem, pode ser um vírus, o que for, as outras pessoas que entram pode vir a pegar. Já ocorreu de o pastor, um senhor bem de idade, não lembro se era um senhor ou uma senhora, ele queria tanto batizar, ele já estava bem debilitado, já era uma pessoa de idade. Eu me lembro, foi até uma congregação do campo. Então, na congregação, na casa, fizeram aquela piscina de plástico ali, porque ele queria muito se batizar. E ali foi uma exceção, que foi aberta, e aí o pastor, o dirigente da congregação com a família foi lá e batizou ele ali, mas era somente ele. Mas tudo isso foi olhado de uma maneira até pela questão clínica de saúde, se podia ou não podia. Os enfermeiros, né, no caso, deu ok, ele pode, sozinho ele pode. Aí ele foi lá e se batizou. Mas o pastor ele sempre prefere que a pessoa esteja com a vida saúde, né, certinha, porque é tão bom ver se batizar na igreja, né? Às vezes a pessoa quer tirar uma foto, quer estar com a igreja reunida, cheia. Se é possível, ele aguarda. Agora, se não vê que não é possível, aí faz desta maneira. Porque pode ser... Desculpa. Porque pode ser prejudicial tanto para a pessoa, né? Sim. Tanto quanto para as outras pessoas que estão ali. Exatamente. Aconteceu um caso desse aqui na sede também. Eu lembro que teve um culto dos jovens que tinha uma irmã que estava com câncer já num estágio mais avançado. E aí ela se batizou também. Fizeram uma piscina aqui, tem um refeitório aqui na igreja. Colocou a piscina antes do culto dos jovens. Aí ela se batizou e a gente subiu. E ela cultou com a gente e a gente tomou ceia naquele culto. Foi bem especial aquele batismo para mim. O pastor Clarismundo, ele tem um cuidado muito grande com isso daí, né? Principalmente com a saúde, né? E sempre tem um enfermeiro acompanhando, alguém da saúde acompanhando para dizer se pode ou não pode, dependendo como for, se precisar, assina um termo, tudo certinho, para que a coisa seja bem certa e a família de comum acordo. Agora, Thiago, você falou uma frase que eu vou pegar o gancho para fazer a pergunta. Sobre o batismo e a relação da salvação. Você que já foi professor de EBD, inclusive não falei para vocês, né? Mas ele já foi meu professor de EBD quando eu era criança. Não lembrava. Muito bem. Então, Foi uma honra. A gente não era. A gente não é tão especial assim, não. faltava de dormir bastante, ficava assistindo os desenhos da Record. Mas, Thiago, a pergunta é o seguinte. Acho que todo adolescente já se perguntou isso ou já ouviu essa pergunta. Se o batismo não salva, não me traz salvação, para que eu tenho que me batizar? Olha, a Bíblia ela é muito clara relacionada ao batismo. E Jesus ele disse aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, há uma grande separação aí de você crer e ser batizado. Porque quando você crê, o que nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. É a graça, é a misericórdia. Então, ela nos alcançou, é um favor imerecido. Então, Jesus nos chamou, o Espírito Santo nos convenceu a reconhecer Jesus como Salvador. E agora nós somos salvos. Então, independente de batismo ou não, se Jesus voltar e eu não for batizado, a pessoa não é batizada, ela sobe. Por quê? Porque ela creu que Jesus é o Salvador da vida dela. E todas as pessoas que aceitam Jesus, que nasce de novo,
ela vai servir de Jesus em fidelidade, em santidade. Então, o batismo, ele é o quê? É como que eu vou te dizer assim, a pessoa que é salva, que é fiel, ela vai ter o desejo de se batizar. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, quem que nós queremos servir? Jesus. A gente vai querer seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele é o quê? Ele se batizou. Então, tudo que Jesus fez, nós vamos querer fazer. E é interessante essa pergunta, porque assim, quando Jesus ele vai se batizar, João Batista, em Mateus capítulo 3, ele não vai querer batizar Jesus. Por quê? Não é porque o batismo era para perdão dos pecados. É porque João Batista já reconhecia Jesus como Deus. Então, ele não precisava ser. E aí, Jesus fala para João, não, eu preciso ser batizado. Porque se eu for batizado, eu estou cumprindo o quê? A justiça. Então, ele precisaria dar o exemplo para que a igreja também seguisse o quê? Este exemplo. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. Batismo não salva ninguém. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. Mas o batismo, ele faz parte da vida do cristão que nasceu de novo. Porque quem nasce de novo e tem Jesus como Salvador, vai querer fazer o que Jesus fez. Então, o batismo, ele não é uma carga. O batismo, ele passa a ser uma alegria, uma satisfação. Eu vou me batizar. Eu falo isso quando dou aula para os discipulados. Eu falo isso. Você não pode se batizar porque o pai está pedindo, porque a mãe está pedindo, porque você é filho de pastor, porque você está sendo obrigado. Não. Você tem que se batizar porque você tem alegria. Eu vou me batizar porque eu tenho Jesus como Salvador. Ele fez, eu vou fazer. Então, quando eu entrar nas águas, eu estou entrando com prazer, com satisfação. Então, isso precisa ser diferenciado. Batismo não salva ninguém, mas batismo ele faz parte da vida do cristão. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado, crer vem primeiro, batismo vem depois. Isso não pode ser invertido. Amém? Depois, se permitir, eu conto para vocês um pouco da minha conversão, porque o batismo fez parte disso daí. E uma coisa que eu acho muito interessante nisso, nessa questão de batismo salva ou não, que uma coisa que sempre me falavam muito é que não era necessário para a salvação. Basicamente, o batismo seria mais como uma prova de fé, assim, digamos, para as outras pessoas verem que me falavam, para as outras pessoas verem que você crê. Não, é o que me falavam. Eu não sei, porque o Thiago te olhou com uma cara. Eu pensei que eu estava falando alguma coisa, muito... Eu pensei que ele ia falar, para, tá falando Pedrão, né? Fala isso pro Pedrão, não. É uma coisa que eu ouvia muito, que, tipo, o batismo, ele é uma prova... O batismo, ele é um testemunho Isso, testemunho público. Ele é um testemunho público da... Isso não, mas você fez certo, você falou assim, porque ele é um testemunho público da sua fé. Então, a sua fé em Cristo te salvou. Jesus te salvou porque você creu. Então, eu estou dando testemunho da minha fé. Não pode ser ao contrário. Esse é o meu testemunho. Eu também falei, que eu estou falando. Eu quase parei. Corta aí. Sobre a gente está falando de crer primeiro e depois ser batizado. Outra pergunta que também é muito recorrente, qual seria a idade mínima para o batismo? A idade mínima, assim, ela não tem. Não podemos colocar uma idade mínima. Só que a gente temos que entender que é a partir que a criança tem um entendimento daquilo que é certo e errado e que ela pode vir a tomar uma decisão por si. E principalmente uma decisão dessa que é tão boa, mas também é uma decisão de responsabilidade. Então, a partir do momento que a criança ela tem um entendimento, que o adolescente, que o ser humano ele tem um entendimento do certo e errado, que ela pode escolher, eu acredito que seja a melhor idade. Mas tem um porém. Por exemplo, nós aqui da Igreja Assembleia de Deus, o pastor ele coloca assim, que de 15 anos para cima, o adolescente o jovem ele já está preparado para, se quiser procurar secretaria, se bater, a gente faz o cadastro normal. Mas de 14 anos para baixo, é bom que venha acompanhado dos pais. Que se os pais eles der ok,
aí ele pode sim vir se batizar, aí o pastor passa na secretaria, tem um termo, né? Tem um termo onde o pai assina, o filho preenche, e o pai também assina porque ele está sendo responsável pelo batismo dele. Então, idade, nós não temos uma idade, mas biblicamente o que dá a entender é que a pessoa ela tem que ter um entendimento de certa e tem que partir dela. Tem que sempre partir da pessoa querer se batizar. Então, eu vejo que idade eu não tenho, mas a partir do momento que ela entende. Porque, às vezes, tem uma criança, ela tem 10 anos, ela cresceu na igreja, e ela viu os pais são batizados, e os pais sempre falaram que é bom. Então, ela falou, não, eu quero me batizar, porque eu vejo que é bom, meus pais falam, todo mundo se batiza. Então, ela já está querendo. Aí, como que vai permitir? Se os pais for de acordo. O pai concorda, ela quer, tudo bem. Agora, tem pais que não concordam. Tem pais que não são a favor. Então, assim, aí, como que vai fazer? Ela quer, os pais não deixam. Então, é sempre melhor esperar. Quando o pai estiver de acordo, aí ele se batiza. Idade não tem. Mas eu entendo pela Bíblia que quando a pessoa estiver escolhendo, tiver noção de certo e errado, aí parte dela escolher o batismo. E, Tiago, veio uma situação aqui na minha cabeça. De casa. Você falou que não tem uma idade mínima, certo? Isso. Mas se for uma criança que ela não tem ainda, tipo, a noção do que é certo e o que é errado, aí ela se batiza. E tudo bem, na igreja dela se batizar assim. Aí ela vai para uma outra denominação. As expressões do Thiago é muito boas. Eu estou aguardando tô aguardando. Eu acho que ele tá pensando, meu Deus, o que essa menina vai falar? Ele tá assim, porque eu aceitei esse convite, pai. Pessoal aqui no... É uma honra. Aí essa pessoa vai para uma outra denominação e o batismo dela é válido ou não? Se ela não teve, quando ela era criança, não tinha essa noção do que era certo, o que era errado, mas ela se batizou, aí depois ela vai para uma outra denominação, e aí, o batismo dela é válido? Ela vai precisar se batizar de novo? Então, eu entendo assim, a sua pergunta, existem duas situações. Primeiro, é a questão de ser criança, e depois um outro batismo numa outra denominação. A criança, quando ela ainda não tem um entendimento de certo e errado, eu entendo biblicamente que ela é uma pessoa pura, ela é uma criança pura. Mateus capítulo 18 vai dizer assim, que Jesus, ele está no templo, ele pega uma criança, e aí ele coloca a criança no centro das pessoas, dos adultos que estavam lá. E ele fala assim, olha, se você não se converter como essa criança, você não entrará no reino de Deus. Então, a criança em si, ela já tem o reino de Deus. Porque Jesus estava dizendo, se você não se fizer como uma criança, se você não se converter como uma criança, você não entrará no reino de Deus. Então, ele está dizendo, a criança, pela pureza dela, ela já tem o reino de Deus. Então, toda criança que nasce pura, até chegar esse momento de certo e errado, ela já tem o reino de Deus. Porque ela não tem a noção ainda do certo e do errado. Por exemplo, tem minha filha de 5 anos. Hoje, tem coisa que a gente ensina, tá, mas vai ter coisa ainda que ela não vai ter um entendimento do que é certo e do que é errado. Aí os pais vão ensinar. Então, Jesus está dizendo isso aí. Então, a criança, ela não tem essa noção de certo e errado, biblicamente ela é pura. Então, ela já tem o reino de Deus. Agora, a segunda colocação, de que se ela cresceu numa igreja, ela se batizou numa igreja, ela foi para uma outra denominação ou religião e ela quer se batizar de novo, então eu vejo assim que essa pergunta ela não tem idade. Então ela pode ser, mesmo que a criança se batizou pequena, mesmo que foi um adulto que se batizou e mudou de igreja. Só que se nós formos para Efésios capítulo 4, Jesus ele vai tratar sobre a unidade. E aí ele vai dizer assim, que nós somos o quê? Um corpo, um batismo. Então, quando ele está falando ele está dizendo que é somente o batismo, que um batismo nas águas, ele vale numa igreja como ele vai valer em qualquer lugar. Portanto, que siga o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 28. Quando ele segue, ele fala para os discípulos, eu vou ao Pai, mas ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Já teve uma irmã
ela passou pelo discipulado, ela se batizou novamente. Mas na igreja que ela cresceu, ensinaram que o motivo do batismo era outro. Então, ela conversou com o pastor, nós vimos biblicamente que realmente ela precisava, por quê? Porque a forma que ela foi ensinado foi errado e foi totalmente fora da Bíblia. Aí sim, vale um novo batismo. Mas se ela cresce, ela foi ensinada a forma correta do batismo. Ela se batiza conforme Jesus ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e vai para uma denominação, não há necessidade. Porque o primeiro batismo dela de origem, ela aprendeu corretamente. Então, não há necessidade de, na outra igreja, ela se batizar novamente. Mas tem denominações, eu acho que eu já vi casos de denominações que quando muda para lá, pede para se batizar naquela igreja. Isso daí está errado, então. Sim, exatamente. Eu sei que há duas denominações que batizam novamente. Uma é a congregação cristã e uma é adventista. Realmente, se a pessoa sair da Assembleia, qualquer igreja, e for para essas igrejas, ela não vai aceitar o batismo nosso, porque ela, teoricamente, não tem nós como irmãos. Então, ela vai aceitar porque vai achar que nós estamos errados. Então, ela vai se batizar. E a adventista, por exemplo, se você é uma pessoa cristã, você se afastou e você retorna, então eles vão querer te batizar de novo. Por quê? Porque você está retornando do mundo. Você não está mudando de igreja. Se você muda de igreja, tudo bem. Agora, se você se desviou da Assembleia ou de qualquer... e você retorna nela, eles vão querer te batizar de novo. Porque é como se você estivesse aceitando Jesus, começando do zero novamente. Então, o que eu tenho de conhecimento são essas duas denominações. Outras denominações eu já desconheço. Não posso dizer. Religiões, né? E, Tiago, então, se uma pessoa se batiza 2 vezes, no caso até dessas denominações que você citou, o que acontece? Tipo, ocorre o quê? Porque eu já ouvi... Ela toma 2 banhos. Não, porque Tem que se batizar de novo para ir pro céu. Não, porque eu já vi pessoas falando assim que ocorre uma morte espiritual. É isso? Não. Gente, eu já ouvi. Amigão, você já foi. Eu já ouvi, então por isso. Sim, mas isso aí não tem base bíblica, porque assim, na onde ela foi, se ela se batizou correta aqui e ela se batizou correta aqui, não houve a necessidade de um segundo batismo. Mas a vida é aquilo que eu estou dizendo, o batismo ele não salva. Então, isso assim, o que vai valer é a comunhão dela com Deus. Mas isso não vai ter problema nenhum. Morrer espiritualmente, essa parte, nada. É antibíblico. Pode ficar despreocupado. Certeza. O Thiago está desesperado na mente dele. Não, é boa. Pode perguntar. Mas isso não procede. Isso aí pode ficar tranquilo. Não, porque... Morrer espiritualmente é quando a pessoa, ela foge da comunhão com Deus. Sim. A comunhão, a desobediência, o pecado leva a pessoa à morte espiritual. Agora, 2 batismos novamente, seguidos, não creio que não afeta. Você se batizou quantas vezes? Já tá no 5º, né? É um duplo batismo. Ô, Thiago, e agora, tem igrejas que batizam mais de uma vez. Por exemplo, a pessoa se batiza. Aí ela pecou, ela acha que tem que se batizar de novo. Aí a igreja vai lá e batiza ela de novo. Aí ela peca de novo, aí a igreja, não, pode se batizar de novo. E vai se batizando. De onde que vem essa ideia de mais de um batismo? Não, mas eu não vejo finalidade. A origem, eu desconheço. Porque a Bíblia, para mim, ela é a origem e vai ser o fim. Eu desconheço outra origem. Se há uma igreja que faz isso, ela está errada. Ela é antibíblica, está fora da palavra. Porque é o que eu volto a dizer. Por exemplo, você falou que ela pecou. Então, ela não precisa de batismo. Ela precisa do perdão de Deus. E na cruz do Calvário, Jesus morreu na cruz do Calvário já para nos perdoar. Então, assim, se ela está pecando, vivendo uma vida, o que ela necessita é do perdão, é do amor de Cristo. Se ela está ali e ela se arrepende dos seus pecados e coloca no coração servir a Jesus, automaticamente a comunhão dela já volta. Jesus perdoou e renova as forças dela para servir. Então, assim, essa parte de origem, eu desconheço, para mim não existe. Origem, enfim, vai ser sempre... Ela é eterna, né? A palavra é eterna. Mas a gente precisa ser muito claro aqui nesse podcast. Batismo, ele não perdoa. Entendeu? O que perdoa é a fé em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que perdoa os nossos pecados. O batismo faz parte da salvação. Certo.
Tiago, uma coisa também muito engraçada, que eu já ouvi muitas vezes, é quando tem aquele irmão, vai, lá pros 25, 30, que não se batizou. Sim. Aí sempre tem aquele pastor, tá na hora de se batizar, não sei o quê. Por que ele teria que se batizar? Assim, só pra... Você é batizado, Pedro? Não, eu sou. Essa pergunta... Porque, tipo, eu já ouvi muita gente chegando, tá na hora de se batizar, Jesus vai voltar, não sei o quê. Não, então, tá vendo como, assim, se realmente... Eu vou contar um pouco de como foi a minha conversão, e aí vocês vão entender um pouco essa questão de o que o batismo fez para mim. Quando eu nasci, a minha mãe era igreja do Evangelho Quadrangular, ela é da Orgânica. Então, quando meu pai não era cristão, então quando eu nasci, a minha irmã acompanhava, depois ela se afastou. Então, até os 10 anos, eu acompanhei a minha mãe na igreja, na Quadrangular. Então, para onde ela ia, ela me levava. Tarde da bênção, vigília, tudo eu acompanhava a minha mãe. Até os 10 anos, eu acompanhei a minha mãe. E aí, ela mora no Esperança, ela é no Parque das Américas. E era tudo antigamente, era tudo diferente, transporte. Então, era bem complicado. Aí, quando eu cheguei até os 10 anos, eu deixei de servir Jesus. Eu não queria ir mais para a igreja, não queria mais saber. Me afastei. Minha mãe respeitou e eu fui vivendo a minha vida normal. Quando eu tive 12 anos de idade, aí eu entrei na Banda Lira. Quando eu entrei na Banda Lira, em março de 96, os irmãos da Fernanda, da Daiane Freire, que é casada com o Lucas, nós éramos da mesma rua, mesma idade, então nós jogava bola, brincava. E eles congregavam na Assembleia de Deus do Quarto Centenário. Então, eles entraram na igreja, eles começaram a tocar na banda da igreja e entrou na Banda Lira. E eles me chamaram para tocar na Banda Lira. Aí eu entrei na Banda Lira, comecei a tocar. Em agosto de 96, eles me chamaram. Falaram, você não quer tocar na igreja? Você não quer ir lá tocar na igreja com a gente? Eu falei, mas eu não... Tipo assim, eu já era da igreja, mas eu não quero nada com a igreja. Não, vamos lá tocar com a gente. Eu falei, se está precisando, eu vou. Vai ser uma alegria estar lá. Mas eu não quero saber de igreja. E eu fui lá. Quem era o regente era o Noel, que ele é cunhado do pastor Zezinho. E ele conversando, falou, não, por favor, entra com a gente. Começamos a tocar. Só que assim, eu fazia parte da Banda Lira. A Banda Lira, vocês conhecem, viaja para lá e para cá. Eu só aparecia na igreja quando dava realmente. Eu gostava muito de jogar bola. Então, dos 12 anos até os 15 anos, eu só tocava na igreja. E eu não fazia mais parte de nada. Então, eu ia no domingo à tarde, tocava, à noite tocava e ia embora. Ia viver minha vida no mundo... sem querer saber nada. Meu compromisso era a banda. Por quê? Porque eu gostava da música. E é bom a música porque a banda ela te disciplina. A música ela te disciplina. É muito bom tocar porque ela te faz você se tornar uma pessoa disciplinada. Então, eu até indico, quem quer música, se prepare. Quer ser músico? Glória a Deus. Mas vai ter que passar pela disciplina. Vai ter que estudar, porque a música exige isso. Só que quando eu cheguei nos 15 anos, é aí que vai entrar, que eu quero entrar nesse foco, ter que se batizar. O regente Noel, que para mim ele foi um conselheiro, me ensinou música, sentava comigo, ele chegou e falou para mim, falou, olha, já faz 3 anos que eu estou te observando, você toca na banda, você é uma bênção aqui, mostrou realmente o valor, mas a igreja, ela tem por hábito assim, que os membros que fazem parte dos departamentos se batizem, porque isso faz parte da vida do cristão. Você fazer parte do departamento, é importante que você se batize. Ele não falou, você se batiza porque você tem que se batizar, senão vai para o inferno. Ele mostrou o valor na minha vida, o valor do batismo na vida das pessoas. E é importante porque nós somos um corpo. Então, você vai fazer parte do corpo, você vai tomar Santa Ceia. Então, ele mostrou para mim. Eu falei, tudo bem, eu gosto de tocar na banda, para mim não vai mostrar nada. Eu não deixando de tocar na banda. Aí, eu fui para o batismo. Eu me batizei em 99, no último batismo, no mês de agosto, lá na Luiz Bernardes. Foi o último batismo na Sede Velha, depois veio para cá. Eu me batizei com os jovens que estavam comigo. Eu só conhecia um que tocava na banda, os outros eu não conhecia, não tinha amizade. E aí nós se batizamos. Só que eu continuei vivendo a minha vida do mundo. Eu tocava na banda, me batizei. Por quê? Porque eu não era cristão, eu não tinha reconhecido Jesus como Salvador. Eu simplesmente segui um ritual da Bíblia, uma forma da Bíblia, um mandamento do Senhor. Mas eu não queria saber de nada. E lá no Quarto Centenário, se você entrar na igreja, você vai ver que tem uma galeria lá. Então, os músicos, antigamente, a banda tocava lá. E a galeria ela tem umas laterais. E aí, passou, acho que 3 meses, eu batizei em agosto, acho que em dezembro. Em dezembro, eu estava conversando lá atrás, tal,
Aí eu sentei em uma das laterais para ver a igreja, quem estava, ver quem estava pregando. Quando eu sentei para ver, um jovem que se batizou comigo, ele estava na mocidade. E ele estava tão envolvido com Deus, glorificando a Deus, que quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, está vendo aquele jovem? O nome dele é Rodrigo, hoje ele é casado com uma prima da Denise. Olha como está a vida dele. E olha como está a sua vida. Você se batizou com ele. Ele mudou de vida. E você continua nessa vida. A partir desse dia, eu posso dizer que eu nasci de novo. Jesus me converteu. Por quê? Porque ele me fez lembrar do batismo nas águas. Ninguém me obrigou. Eu fiz porque não queria sair da banda. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. E no batismo, quando eu vi a vida daquele jovem, hoje ele foi um melhor amigo meu, Jesus me fez, então, a partir daquele dia eu me converti por um jovem que eu vi no batismo das águas comigo. E eu não queria saber de mocidade. No domingo, eu fui para o ensaio da... Aí eu passei a semana inteira com aquilo no coração, fui na banda ainda no domingo, na banda ali. Só que aí eu comecei a ir para a igreja. No outro sábado da semana, eu encontrei a regente. O nome dela é Keila. Ela falou, você não quer fazer parte da mocidade? Eu não queria saber de mocidade. Ela vai sair, vai para o feital. Eu falei, tudo bem, eu vou. Aí eu fui. Aí eu comecei a gostar da mocidade. Aí no domingo... Já foi completo. Exatamente. Aí no domingo eu já estava no ensaio da mocidade, não fui para a Banda Lira, e na terça-feira eu já estava na Banda Lira, entregando o meu uniforme, entregando o meu carro, falou, não quero fazer mais parte, porque a partir de agora eu sou crente em Cristo Jesus e vou servir a Ele. E eu nunca mais toquei. E a partir dali começou a minha vida espiritual, subcongregação, vigília, monte, buscando ao Senhor, onde eu comecei a ter oportunidade para pregar a palavra. Mas por que eu falo isso aqui? Porque entrou nessa pergunta do Pedro. Porque ele diz, o pastor diz que tem que se batizar, você tem que se batizar, senão vai para o inferno. Eu tive isso aí. Alguém veio conversar comigo, mas não me abordou desta maneira. Ele me aconselhou, mas eu não era salvo. Eu não era salvo ali. Eu fui por causa da banda. Mas é interessante como Deus usa as pessoas para colocar ao seu lado, para te trazer para o Evangelho. As situações, no caso a banda, para te trazer para o Evangelho. Ele tem a sua forma de trabalhar. Então, assim, quando eu vi aquele jovem, que eu lembrei que se batizou comigo, naquele momento Jesus mudou a minha vida. Aí ali eu nasci de novo, sem depender de pai, sem ninguém precisar eu pedir para batizar, para ir para a igreja, porque Jesus me salvou e eu nasci de novo. Então, assim, eu volto a repetir. Pode pastor, pode quem falar para você, se batiza porque você vai para o inferno. Isso não faz isso. Faça pela sua vontade. O Espírito, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai tocar no coração do homem. Se alguém forçar, não faça isso, porque Deus vai te trazer. Ele tem a sua forma, e a forma dele é a melhor forma para a nossa vida. Amém? Amém. Nossa, muito bacana a sua história de conversão. Mas aí, por exemplo, nesse caso... O estudo de casa agora é você, Thiago. Você não precisava se batizar de novo, né? Você não precisava se batizar de novo, né? Não, era só isso mesmo, porque meio que você não se batizou assim, que nem você falou, convertido, né? Você não cria em Deus, né? Mas você já estava batizado, você não precisava necessariamente se batizar de novo, né? Eu até entendo a preocupação, por quê? Porque o pastor, ele quer ver as ovelhas, né? Na igreja, se batizando, quer estar junto ali. Por quê? Porque você vai fazer parte do corpo, assim. Mas aí entra uma questão de você aconselhar. Aconselhar. Nós temos aqui, por exemplo, quando alguém quer, por exemplo, ele procura... o pastor é bem claro, ele fala assim, você quer? Procure a secretaria. Você quer? Você é menor de 15 anos? Traz seu pai e sua mãe para ele estar de comum acordo. Ele nunca vai impor, ele nunca vai obrigar. E isso não é correto. Agora, quando você chama, fala, olha, igual foi o meu caso, faz tanto tempo que você está na igreja, o batismo é assim, é importante para a vida, mostra... Ele sentava, o Noel sentava mesmo, ele pregava, ele mostrava na Bíblia, ele sentava, a música, ele sentava com você, enquanto você não tivesse ali aprendido. Então, houve uma preocupação de alguém sentar, mostrar na Bíblia, aconselhar e mostrar a importância daquilo. Convencer, o Espírito Santo convencendo, foi diferente. Agora, você obrigar,
obrigar. Eu já vi filho de pastor, ele passou por todo o discipulado e não se batizou. Ele não se batizou. Filho de pastor. E ele não se batizou. Ele passou no discipulado comigo, não faltou em nenhuma aula. E o pastor dele, o pai dele é uma bênção, um dirigente abençoado. Ele não se batizou. Por quê? Só Deus sabe. Mas ele não estava lá. Então, assim, não é por força. É o Espírito Santo que convence a pessoa. E, Tiago, agora a próxima pergunta é: qual a ligação do batismo com a Santa Ceia? Então, a Santa Ceia, ela faz parte, como assim, nós tem a ceia, né? A Bíblia mesmo fala assim, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue carmesim, o sangue que purifica todo o pecado. E o corpo, ele é o quê? O pão, o corpo foi dilacerado por nós. Então, na Bíblia, o cálice simboliza o quê? O sangue. E o pão que nós comemos, o quê? Simboliza o corpo de Cristo. Então, a Santa Ceia, quando nós participamos, e isso o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo, isso é muito bom, vai entrar nesse tema, que quando nós participamos da Santa Ceia, o que a Bíblia vai dizer lá? Nós estamos tendo memória. Quando eu como o pão, e quando eu bebo o cálice, ele está fazendo uma ligação com o corpo de Cristo que foi dado na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Aquele cálice simboliza o sangue que purifica todo o pecado. E ele entregou, o seu corpo foi dilacerado, colocaram a cruz na cabeça dele, bateram nele, a coroa de espinho, quer dizer, foi maltratado. Então, quando a gente come aquele pão, que simboliza o corpo, ele sofreu por nós, mas ele sofreu lá para que hoje nós tenhamos alegria. Então, a ligação do pão, da ceia, do pão e do cálice, ele é uma ligação trazendo o quê? Jesus morreu por mim e por você. Ele sofreu, mas ele sofreu lá para que nós tenhamos o quê? Alegria na Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é a ligação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí vai entrar uma coisa que o Espírito Santo me lembrou, quando isso faz parte do discipulado, quando eu entro na do batismo, eu pego lá 1 Coríntios 11, do 23 ao 33, eu ando versículo por versículo. Por quê? Porque tem um versículo que diz assim, quando você fazer isso, faça em memória de mim. Só que lá vai dizer uns versículos, do versículo que vai dizer assim, que no meio de vós, que você, como que é? Que você, como que o versículo fala? Você faça uma análise de você, faltou o versículo agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você vai se examinar como está a sua vida. E aí ele vai dizer aqui no meio de vós, há fracos, doentes e muitos que dormem. Então, olha só. É Bíblia, hein? É Bíblia, cabeça de Bíblia, hein? Então, olha o que a Bíblia fala. Dá para imaginar que dentro da igreja tem isso? Tem aquele que está firme, tem aquele que está fraco, tem aquele que está morto e tem os que dormem. Imagina, numa igreja... O que batizou 2 vezes. Você entendeu? Olha só. Aí Jesus vai dizer assim, olha, quando você se desanima, você fazer um exame da sua vida, que você está na ceia, comendo pão e bebendo cálice, tem 3 tipos de pessoa com você, que se a pessoa que estiver tomando Santa Ceia, se ela não for a fraca, se ela não for que está dormindo, e se ela não for que está morta. Então, olha só, pensa comigo, 4 tipos de pessoas dentro de uma igreja, em um culto de Santa Ceia. O que isso Jesus fala? Examinar. Olha, o que você está fazendo não é bênção, mas é responsabilidade. Aí Jesus está dizendo assim, olha, lembre-se, você vai tomar ceia, só que você está brigado com o irmão. E tem uma pessoa que é fraca, desanimada aí, que dorme. Esse 3 tipos de pessoas sabe da sua vida. E ela sabe que você não está em comunhão com ela. Você está edificando a pessoa que sabe ou não? Você não está edificando. Por quê? Porque você está vendo que você está vestindo uma pedra de tropeço. Entendeu? Porque a gente vai pensar que está todo mundo bem, mas tem gente que está nos observando. Os fracos, os desanimados, que dormem. Eu esqueci as 3 palavras agora. Então, por isso que Jesus fala, quando você for se
se examinar, esqueci a palavra, examinar, e for tomar a Santa Ceia, lembre-se, Jesus vai dizer lá, esteja em comunhão com os outros. Tem gente que te conhece, tem gente que sabe como que você está. E aí a pergunta para mim e para você quando eu vou tomar ceia, eu estou sendo bênção ou estou sendo uma pedra de tropeço? Então a gente tem que se reconciliar com o irmão primeiro, que não está em comunhão, que eu não tenho comunhão, para que eu tenha paz, e aí eu participe da ceia. Você fez a pergunta, o Espírito Santo me fez lembrar. Não é simplesmente comer o pão, beber o cálice. É examinar, exatamente. Porque tem esses 4 tipos de pessoas na Santa Ceia. Então, tomar ceia é uma benção, mas é uma grande responsabilidade. Mas o batismo não é pré-requisito para a ceia. Uma pessoa não batizada pode tomar Santa Ceia. A Assembleia de Deus, nós temos por hábito que, se você... Tem igrejas que não é assim. Tem igrejas que, se você aceitar Jesus, denominações, eles têm a ceia e você pode tomar, normalmente. A Assembleia de Deus tem por hábito que, se você somente faz parte do corpo e do sangue de Cristo, se você se batizar. Até porque Jesus, isso é interessante, isso é bíblico. Jesus, no batismo dele, teve três situações. Jesus, ele se batizou para cumprir. Depois, Jesus se batizou para dar o exemplo. E Jesus se batizou para cumprir. Jesus se batizou para ter identidade, porque quando João batiza Jesus e ele levanta, o que a Bíblia diz? Que Deus fala com ele, eis aí meu filho amado. Então, ele confirma que Jesus era o quê? Que Jesus era filho. E depois do batismo de Jesus, começa o ministério dele. Só que Jesus se batiza no capítulo 3. E ele só vai tomar a Santa Ceia capítulos à frente. Então, primeiro, o que ele faz? Ele se batiza. Depois, ele junta os discípulos para quê? Para a ceia. Então, nós podemos ter uma base bíblica como exemplo, que eu acredito que é o que a Assembleia toma. Primeiro, você se batiza. Depois, você participa da ceia. E isso é bíblico. Jesus mostrou isso aí. Ele não tomou Santa Ceia primeiro e depois se batizou. Ele fez ao contrário. O ministério é a mesma coisa, não é um tema aqui, mas ele só começou o ministério dele depois que ele se batizou. Então, assim, eu tenho por base que a Assembleia de Deus tem esta base bíblica. Primeiro você se batiza, o estatuto da igreja, tudo certinho. Acredito que o estatuto esteja essa base bíblica, se estiver enganado ou não. E aí você faz parte. Mas eu sei que tem denominações, aceitou Jesus, você participa. Por quê? O importante é você estar em comunhão, em obediência com Deus. Amém. E aí, mais alguma pergunta? Alguém... Eu tenho a última pergunta, então. Deixa eu me segurar aqui. O que o pastor... Não sei se vocês lembram, é porque eu não me lembro. Eu estava... o que ele fala? Exatamente. Qual é a frase que o pastor fala quando vai se batizar? Quando ele vai... quando vai batizar o membro, né? Eu lembro... Não, posso só falar. A minha eu só lembro que ele perguntou se eu aceitava Jesus. Aí eu falei sim. Aí falou... Foi. Cara do Thiago. Eu não lembro se ele falou mais coisa. Mas o que eu me lembro do dia é isso. Eu não sei se eu tava muito nervoso no dia também. Não, no dia eu estava nervosa, mas eu lembro também, ele perguntou se eu tinha certeza. Sim, ele falou, você tem... já mudou. Certeza do quê? Eu tinha certeza se era aquilo que eu queria. Aceitar Jesus. Não é aceitar Jesus, se batizar. Nossa, não, mas olha, eu nunca batizei, eu nunca efetuei um batismo. Então, assim, fica um pouco difícil eu lembrar o quê. Agora, eu me lembro, por exemplo, mas eu me batizei. Então, assim, o que eu me lembro é se você vai ser obediente ao pastor, obediente aos costumes da igreja, eu acredito que impõe isso. Então, ao pastor, aos costumes da igreja. E tem um terceiro item que eu não me lembro no momento qual que é. Eu me lembro que é esses dois. Obedecer ao pastor, né, à igreja, obedecer aos costumes da igreja, eu lembro que... E tem mais um terceiro requisito que eu não me lembro. Aí ele diz assim, então eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele merde a pessoa. Eu sei que são 3 itens. Eu lembro que é 2, ao pastor, ao costume da igreja
E tem um terceiro que eu não me lembro qual que é. Eu sei que são 3, aí sempre pergunta, mas eu não me lembro. Eu nunca batizei, então não... Tava chorando demais. Eu lembro que eu falei isso e ele falou, aí eu lembro do... Então, aí é uma pergunta, aí entra pra nós. Vocês falaram que sim. Nós estamos obedecendo. É uma pergunta, é uma pergunta, entendeu? Mas eu lembro que são 3. Agora, em ordem certinho, o terceiro eu não me lembro. Mas é isso. Agora, o importante é batizar em nome do Pai. Não, é isso daí, não. E aceitar Jesus na hora do batismo, né? Não foi aceitar Jesus. Ele perguntou... deixa quieto. Corta essa parte. Corta não, pô. Tiago, você quer mostrar esse... Sim. Deixa eu aproveitar. Então, aqui a gente... Isso aqui é um material, né, que chama Programa de Preparação para o Batismo. Ele foi elaborado pelo presbítero Matheus Lourenço. Esse material ele é distribuído para todas as congregações e nós usamos ele para o discipulado, né, para todas as pessoas que são batizadas. Ele tem 10 matérias. Então, nós como nas congregações, os irmãos que queiram se batizar, passa por um discipulado, por um ensinamento dessas 10 matérias, para que quando chegue no batismo, né, ele é bem objetivo, ele é simplesmente bem objetivo, muito edificante, e é um material básico para você dar seguimento na palavra de Deus. E é muito bom, um material muito bom feito pelo presbítero Matheus Lourenço. Estamos aí dando aula, o pastor Antigamente quem dava aula era o evangelista Elias Aparecido, aí o pastor me convidou, eu dou aula já faz há um tempo. E eu quero aproveitar também e falar, né, que teremos o próximo batismo nas águas. Dia 20 de agosto vai ser o batismo feminino e dia 27 de agosto vai ser o batismo masculino. E aqui na sede, aos que irão se batizar, de 15 anos para cima procurem, né, já podem procurar a secretaria. E quem tem 14 anos para baixo, que deseja se batizar, precisa ir com os pais, conversar com o pastor Clarismundo I, ele autorizando tudo certinho, os pais de acordo, aí ele encaminha a secretaria para inscrição e ali você vai receber um material do batismo e ali eu passo todas as datas quando vai ser o discipulado certinho. A gente sempre faz o discipulado um mês antes. São 5 quinta-feiras que antecedem o batismo. Então, no mês de julho, provavelmente lá para dia 15 de julho, 10 de julho, já vai começar o discipulado. Quem desejar se batizar, por favor, nos procure. Amém. Se batizar, galera, para ir pro céu, né? E aceitar Jesus. E é só uma vez, né? Aprendemos aqui. Glória a Deus. Bom, Desculpa, é porque esse episódio provavelmente não vai dar mais tempo da pessoa se batizar em agosto. Vai estar próximo, mas já vai ter passado o discipulado. Mas aqui geralmente é 3 vezes ao ano que tem batismo, né? Isso, exatamente. O pastor, ele sempre procura colocar no mês de janeiro. Perdão, ele coloca no mês de abril, mês de agosto e mês de dezembro. Devido à pandemia, teve um mês que ficou muito tempo sem ele, mas são 3. Mês de abril, mês de agosto e mês de dezembro. Então, atenção aí, galerinha. Só procurar aí quem está responsável na sua igreja, né? Para saber quando que vai ser o batismo e você participar do próximo. É isso? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tiago, você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta que a gente não fez que você queria responder? Eu sempre quis fazer essa pergunta pelo pro contrário. convidado. Vocês fizeram excelentes perguntas aí, doutores da Bíblia. Eu quero agradecer. Ô, Tiago, eu vou me batizar 2 vezes. Ele não entendeu nada. Eu quero agradecer. Muito obrigado pelo convite mesmo. Saiba que nós estamos orando por vocês. Isso aí é uma ferramenta, uma porta que Deus abriu para vocês. O objetivo é glorificar a Deus, alcançar vidas, edificar a igreja. E eu tenho fé em Cristo que continuará dando muitos frutos para a glória de Deus. Deus os abençoe. Obrigado pelo convite. Amém, amém. Tiago, nós que agradecemos. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem assistiu. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. @glorificast no Instagram. Seguir a gente no canal do YouTube da nossa igreja, né? IAD Mauá. E é isso aí. Curte, comenta, compartilha aí com todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.